Amigos, nós vamos dar continuidade aos conteúdos de História da Arte. Como eu disse para vocês lá no começo, não é possível passar por toda a história da arte aqui no cursinho, porque o nosso tempo é reduzido, né? Nós temos poucas aulas, então a gente precisa pegar alguns recortes que são tidos como mais importantes, que caem mais no vestibular. Então agora a gente vai pular alguns séculos e vamos para o início do século XX, né? Primeira metade do século XX, que nós conhecemos na arte como a arte moderna. Ele tem em seus movimentos os movimentos que a gente chama de vanguardas europeias. Vanguarda é o pelotão de frente de uma base militar, né? É o pelotão que vai à frente na guerra. Então, esses movimentos são tidos como revolucionários. Eles estão à frente do seu tempo. São nas vanguardas que a gente consegue perceber de forma mais clara essa questão filosófica, sociológica da arte, né? Fica mais evidente isso, porque ela se desapega mais da questão do mundo visível, né? Do mundo em que nós estamos, a representação fotográfica, e ela se preocupa muito mais em representar os seus ideais, em representar o seu referencial teórico. Esses movimentos acontecem de forma simultânea pela Europa, então as datas que são colocadas, a gente não pode pensar nelas como uma data de nascimento e uma data de morte, né? Porque esses movimentos estão acontecendo de forma simultânea por toda a Europa. Então, muitos deles acontecem ao mesmo tempo. Então, é nisso que a gente tem que pensar, que não tem página virada na arte, né? Tudo é muito importante e tudo causa resultados. Para vocês, em relação ao vestibular e essa questão do período moderno, é muito importante essa relação da estética com as questões sociológicas da época, porque é um movimento muito intenso que acontece na Europa na primeira metade do século XX. Nós temos a Primeira Grande Guerra, nós temos grandes conflitos políticos, então a gente precisa entender qual a relação desses movimentos com a história e da história com esses movimentos, né? Eles conversam entre si. Então, essas obras podem cair muitas vezes numa questão interpretativa, numa questão de relação temporal, então vocês devem prestar bastante atenção nisso, na questão do contexto histórico e na questão do referencial teórico. Então, agora a gente vai seguir falando um pouco sobre cada um desses movimentos. Os principais são o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. O primeiro movimento de vanguarda que nós vamos ver é o expressionismo. Ele surge na Alemanha em 1905 e tem como principal inspiração o pós-impressionismo do Van Gogh, o rapaz sem orelha. A grande questão do expressionismo é que ele representa uma grande ruptura em relação aos outros movimentos de arte, aos movimentos de arte anteriores. Porque até aqui, a arte se preocupou principalmente em representar o mundo visível, de diversas formas, né? Pegando diferentes abordagens. Então, por exemplo, o neoclássico pegou o mundo real, né? A representação fiel do mundo visível para representar cenas históricas, cenas políticas da França em 1800. O realismo, por outro lado, se preocupou em representar os camponeses, né, os trabalhadores do campo, então inovou nessa questão de representar não a nobreza, mas as pessoas comuns. Mesmo o impressionismo, que é o movimento anterior ao expressionismo, ele inova na forma de representar, né? Ele não tem essa preocupação da representação fotográfica, porque nesse momento a foto já existe, então a arte rompe com essa questão da representação precisa. Mas ele ainda tem como principal temática a natureza, as pessoas, então tem as cenas dos lagos, do Monet. Então, até aqui, a arte se preocupou em representar o mundo visível. Quando chega o expressionismo, ele tem realmente essa necessidade de se voltar para o interior do artista.
né, para as sensações, para os sentimentos, então é realmente expressar sentimentos, expressar sensações. A preocupação dele não é representar a natureza tal qual ela é, não é representar cenas humanas bem precisas, não tem preocupação com anatomia. A questão dele é ser o mais sensível possível, é se voltar para o interior, para o subjetivo. Uma das obras mais famosas do expressionismo é O Grito, do Munch. E pelo grito a gente consegue realmente perceber essa questão. O rosto que é apresentado no centro da imagem, ele não tem uma anatomia perfeita, né? A gente até se pergunta se de fato é um rosto, porque ele não tem precisão, as formas não estão como é um rosto na vida real. Mas o quadro, ele cumpre totalmente com a proposta de expressar o desespero da cena, né? Aquela questão da angústia. Então, a preocupação é muito mais com o sentimento, as sensações que a obra vai passar, então se preocupa com a forma de expressar isso, do que em relação a representar uma figura visível. Então, cumpre com o papel de expressar os sentimentos. Essa é a grande sacada do expressionismo. Ele vem para expressar o interior do artista. O segundo movimento, e provavelmente o mais importante da arte moderna, o mais significativo, é o cubismo. Ele surge em 1907, na França, e tem como principal influência a arte de Cézanne. O principal representante do cubismo certamente é Pablo Picasso. E a principal questão desse movimento é que ele vem para quebrar a condição da arte de criar ilusão de espaço. Então ele rompe com a perspectiva, ele rompe com a ideia de criar o espaço dentro da obra, e ele vem com a geometrização, com uma questão de uma arte mais abstrata mesmo. Então, a primeira obra foi Les Demoiselles de l'Avignon, que quando a gente olha essa obra, a gente consegue perceber nela uma intenção de fazer uma referência às Vênus, né, as representantes da beleza feminina. Só que ele desconstrói essa questão da Vênus e transforma ela numa questão abstrata, ele traz para a questão do cubismo. Então é a representação cubista das Vênus. É bastante interessante essa obra, é provavelmente uma das mais importantes do movimento. E, de fato, uma das maiores características do cubismo sempre vai ser essa abstração, essa necessidade de romper com o visual, de romper com a perspectiva e criar algo totalmente novo, formas novas para objetos que a gente já conhece. O terceiro movimento, e sinceramente é o movimento que eu acho mais interessante da arte moderna, é o futurismo. Ele surge em 1909 na Itália e nele é que a gente consegue perceber essa noção mais conceitual da arte. Ele deixa evidente as suas intenções políticas, as suas intenções conceituais. Claro que não é um movimento muito ético, se é assim que a gente pode falar, porque o futurismo fleta com o fascismo. Então, quando sai o Manifesto Futurista, em 1909, ele deixa claro as suas intenções de romper com o passado, e se para isso for necessário queimar museus, eles o farão. E eles deixam claro uma postura muito misógina também. Então, eles pregam o machismo, eles pregam o desrespeito com a história da arte, eles pregam questões muito polêmicas. De qualquer forma, a estética desse movimento tem como principal influência o movimento, a modernidade e as evoluções tecnológicas. Então, a questão não é representar os objetos, e sim representar os movimentos que esse objeto faz. Então, ele tem essa necessidade de representar máquinas, de representar o movimento da luz, o movimento dos objetos, e não necessariamente os objetos em si. Todos os representantes artistas desse movimento são homens.
Acaba que na história da arte a gente, por muito tempo, foca em homens, porque por muito tempo as mulheres foram impedidas de participar. Mas a partir daqui essa realidade muda um pouco. Não muda muito, porque sabemos a sociedade em que vivemos, mas como esse é um movimento extremamente machista e fascista, a partir dos próximos isso melhora um pouquinho. Uma das principais características do futurismo também era exaltar a guerra. Ele queria que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Só que, né, começa a guerra e a Europa cai em decadência, numa decadência teórica, uma decadência política, mesmo uma decadência cultural. E os artistas percebem isso, porque como eu falei para vocês no começo, a arte vem para reagir a questões sociológicas. Nisso surge o dadaísmo, em 1916, na Suíça. Ele tem como sede Zurique, na Suíça. E o dadaísmo reage principalmente aos efeitos da guerra. Ele observa que os seus antecessores artísticos exaltaram a guerra e questiona os efeitos que a guerra teve na população mesmo, nas questões artísticas, porque a guerra é destruição. Então, o dadaísmo ele está relacionado principalmente com a esquerda e ele questiona essa questão da guerra, da destruição da guerra. Então, o Dada, né, que eles falam que é o cavalo de pau, que é o brinquedo cavalo de pau, ele tenta buscar a origem da infância, por isso que ele é bem abstrato. Porque ele quer dizer, bom, os adultos destruíram o mundo com a guerra. Então a gente tem que, para renovar os nossos espíritos, buscar a inspiração na infância. Por isso que muitas vezes o dadaísmo parece uma piração total, porque ele é extremamente abstrato e bastante nonsense também. Então, quando a gente pensa no dadaísmo primeiro, a gente vem com o Duchamp. O Duchamp é quem criou o ready-made, né? Que é a ideia de pegar objetos prontos, tirar eles do contexto em que eles estão para dar um novo significado, que é o caso da fonte, que na verdade é um mictório invertido. Ele transforma isso em arte. Mas, Júlia, por que isso é arte? Já conversamos isso na primeira aula, né? A ideia da arte está muito mais na intenção do que no fazer artístico. Então, ele tirou o objeto do seu contexto real, mudou ele, fez uma intervenção e transformou ele em arte. Por que é arte? Porque tem a intenção de ser arte. Mas o dadaísmo não é só isso, né? Nós temos muitas colagens, nós temos pinturas bastante abstratas. E no ramo da colagem, principalmente, falaremos de uma mulher, que é a Hannah Hooke. Ela tem principalmente essa intenção de questionar o papel da mulher nessa sociedade entre guerras, né? Então ela questiona o papel da feminilidade, ela questiona a estética, questiona a beleza. Então os trabalhos dela são bastante interessantes nessa questão da política e do feminismo. O dadaísmo é bem forte nessa questão da política, nessa questão da esquerda principalmente, mas por ele ser bem nonsense, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de perceber isso. Mas é importante reforçar isso, principalmente para a questão do vestibular. Por último, mas não menos importante, nós temos o surrealismo, que surge na França nos anos 20 e tem como os principais representantes o Magritte e o Salvador Dalí, que são artistas que estão em alta agora, né? Junto com o Van Gogh, eles foram adotados pela mídia, adotados pela cultura de massa. O dadaísmo está, teoricamente, né, relacionado com a questão da psicanálise. Então, ele busca referências de Freud para buscar a inspiração do inconsciente. Então, o dadaísmo está bastante relacionado com os sonhos, com você ativar o inconsciente
em relação ao consciente, então você buscar essa inspiração bem abstrata e também com um referencial teórico político de Marx. Então são ideias de esquerda, principalmente. De fato, esse movimento tem uma relação com a liberdade muito grande, né? Então, por mais que você consiga identificar o que a cena está mostrando, né? Você consegue identificar os elementos da cena, muitas vezes esses elementos não fazem muito sentido ser colocados juntos, né? Então, ele pega elementos diversos e bota numa mesma pintura, porque ele está bastante relacionado com essa ideia de abstração. Ele não tem nenhuma intenção de ser realista. Ele quer expressar aquilo que está no inconsciente, o que está na parte adormecida do seu cérebro. Parece meio doido, né? De fato é um pouco doido, mas é um movimento extremamente interessante. Provavelmente onde as obras mais icônicas estão. Os movimentos da arte moderna, eles têm uma influência muito forte na arte brasileira que é feita na Semana de Arte Moderna. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. As próximas aulas vão ser exclusivamente sobre a arte nacional, porque é muito importante, a gente acaba estudando bastante o que aconteceu na Europa e acaba esquecendo um pouco o cenário brasileiro, né? Mas a gente vai ver como essa influência se dá nas próximas aulas, certo?